Galera apaixonada pelo esporte, hoje pela primeira vez, que nós já abordamos muitos temas aqui, mas hoje nós vamos falar de tiro esportivo, tá bom? Mas antes de apresentar o nosso entrevistado, não se esqueça de se inscrever no Instagram, no nosso programa DNA do Esporte SCS, no nosso podcast, tá bom? E também no Instagram, @DNA do Esporte SCS. Fazer o triplo C para nos ajudar aí, curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para você saber o que está acontecendo, o que vai acontecer e o que já aconteceu aqui para gente, tá bom? Hoje vamos falar de um assunto que está na boca do povo e que nós estamos trazendo pela primeira vez aqui no nosso podcast, tiro esportivo. E o nosso entrevistado é Joberti Trovati. Seja bem-vindo, Joberti. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade ali. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por sua presença e eu tenho a certeza que vamos falar sobre coisas incríveis relacionadas a esse esporte. Falar um pouco de você, ó. Joberti é atirador esportivo, instrutor de armamento e tiro e árbitro, formado na CBTE, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo. Ele tem formação acadêmica em engenharia química e é mestre em engenharia, trabalhando com projetos de sistema de tratamento e reuso de água e afluentes. Sobre o esporte de tiro, ele é atirador desde os 4 anos, quando seu avô paterno lhe ensinou a atirar com um revólver. 4 anos, hein? 4 anos. Oh, que alegria! Eu não conseguia segurar o peso da arma, ele precisava me ajudar. Em 1993, ao servir o Exército, foi campeão do campeonato de tiro do quartel em que servia, ficando em segundo colocado no campeonato estadual da 2ª Região Militar. Possuía armas na categoria de defesa pessoal, porém, em 2017, tornou-se atirador esportivo participando de diversos campeonatos ao longo dos anos. Após fazer vários cursos na área em 2020, se tornou instrutor de armamento e tiro. E no ano de 2023, foi aprovado no credenciamento na Polícia Federal, tornando-se apto a aplicar testes de manuseio de armas de fogo e exigidos pela legislação. Em 2022, concluiu uma pós-graduação em balística aplicada ao direito pela Universidade Católica de Santa Catarina. Atualmente está cursando outra pós-graduação na área, desta vez em armas, munições e balística, ministrada pelo Instituto de Doutrina Policial e pelo Centro Educacional de Vitória. Participa de várias modalidades do tiro esportivo, utilizando diferentes plataformas de pistola, revólveres, carabina, fuzil e espingarda. É filiado à Federação Paulista, Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, IDSC, International Defensive School Confederation. Limited, ligação da Liga Nacional dos Atiradores Esportivos, CBTT,
Confederação Brasileira de Tiro Tático, tendo sido campeão, vice-campeão e terceiro colocado em várias competições promovidas por essa entidade. Que prazer ter você aqui, Jobir. Tem uma foto aí, eu quero colocar logo uma foto de cara. Põe aí. Sumiram com a tua foto, velho. Olha lá. Eu quero começar já com essa história do seu avô, dando um revólver para você com 4 anos de idade. 4 anos de Conta essa idade. história para nós aí. Vamos lá, Marco. Na verdade é isso aí. Eu sempre gostei muito de atirar, né? Sempre gostei de arma. E nessa foto aí, até deixei ali o maio de 80, que foi a revelação da foto, né? Eu sou de 74, nessa foto aí eu tinha 5 anos. E aí, o meu avô, né? A gente sempre ia para o sítio, região ali do interior de São Paulo. E ele colocava um maço de cigarro lá, né? E me ensinava a atirar, né? Explicava como que tinha que manusear o revólver, né? E aí eu nunca acertava, né? Eu nem conseguia segurar direito o peso do revólver, ele precisava me ajudar, como na foto ali, né? Mas desde então eu sempre gostei, né? A minha mãe até tinha mandado uma redação que ela encontrou lá, que ela guardou na época, né? Eu tinha 10 anos de idade. E aí na redação eu comentei que eu gostaria de ser engenheiro, tudo, né? E que eu gostava de ir para o sítio do meu avô dar tiro de revólver. Estava escrito na redação lá, né? Porque era uma redação tipo, o que você gosta de fazer, quais são os seus planos, todos, né? Então, sempre foi uma paixão aí muito grande minha, né? E de uns tempos para cá a gente passou a se dedicar com mais intensidade aí a essa Mas parte desde prática. 4 anos começou ali, é lógico, 4 anos, bebê, novinho, que o avô colocava e ensinando para você, mas desde os 4 anos nunca parou, sempre evoluindo ali por você mesmo, Exatamente. pelos ensinamentos da família. Isso, exatamente. A gente usava, era muito comum na época, né? As crianças, os jovens ali, a gente atirar de carabina de pressão. Então ia pro sítio lá matar rato à noite nos galpões lá de criação de Espingardinha de pressão, que a gente conheceu. Exatamente, com a espingardinha de pressão. Punha lá o você chamou ela? Carabina. Isso, carabina. A gente fala carabina de pressão, né? Como tem mais tempo, a gente falava espingardinha mesmo, né? E ia de madrugada lá matar rato no galpão de frango, essas coisas todas, né? Fazia competição entre os amigos, tudo. E sempre gostei, né? Na verdade, aí da área do tiro, né? Com 10 anos ali, o meu pai me ensinou a carregar cartucho de munição para caça, né? Então, caçava na época pombinha, rolinha, tudo. Caçava para comer, né? Embora não tinha muita necessidade, aquilo na época era meio que normal, né? Hoje a gente só tem a caça aí liberada para o javali, né? Então, exatamente, o javaporco ali que é um controle. Que é, exatamente. Eu, inclusive, faço o manejo também, né? A gente é caçador e tal. O Brasil tá complicado esse negócio do javali. Tá complicado bastante, sem dúvida. Esse é um problema seríssimo. É bom para vocês atiradores, que tem que ir lá já acabar com vocês. Pelo menos, é verdade. Tem que gastar munição ali, porque é um problema realmente muito sério, né? Então, eu nunca tive, assim, uma participação, quando era jovem, né? Formal na parte, assim, do tiro, né? Como somente praticante informal mesmo, né? E aí, quando eu entrei no exército ali, a gente participou, assim, da primeira competição valendo mesmo, né? Então, como já estava acostumado ao manuseio de armas e munição há muito tempo, foi relativamente simples, né? Primeiro contato seu do tiro esportivo? Foi o primeiro contato com tiro esportivo, exatamente. Como que é essa história? Conta de novo para mim. Foi no Exército, né? Quando eu servi o Exército. No Exército. Exatamente, E aí foi uma competição, na verdade, tinha primeiro interno dentro do próprio quartel, né? Depois envolvendo todos os quartéis ali do estado de São Paulo, né? Eu servi num tiro de guerra, né? Num órgão de formação de reserva, lá em São Carlos eu servi. Você é da onde? Eu sou daqui de São Paulo, mas a minha família ela é de Araraquara, e os meus pais moram entre Araraquara e Matão, ali, tá? Então, que é Américo Brasiliense? Bueno de Andrada, chama. Bueno de Andrada. É onde tem as coxinhas. Bueno de Andrada é a melhor coxinha do exatamente. Melhor coxinha do Brasil. Meus pais moram lá. Bueno de Andrada era bairro de Araraquara, agora se tornou município. Minha família é toda de Matão. É de Matão, exato, a gente sabe disso. Toda de Matão. De Matão. Então, ele continua sendo um distrito, na verdade, né? Ele não chegou a emancipar ali. Mas continua lá, bem tranquilo, né? O lugar ali. Agora aumentou muito o movimento do que era antes, né? Mas tem o processo de emancipação
Só não vai para frente porque. Não, porque o governo do estado, né? O estado não liberou mais ninguém, porque tem várias. Projetos ali. Não aprovados. Aprovados já? Inclusive aprovados. Faltam só o. Tanto eu participei da votação da aprovação de Poeira de Andrade, Poxa vida. quando deputado. Olha só. É que aí vai para o governo sancionar, né? Aprovar a lei Certo. que foi sancionada pelos deputados. Mas está tudo parado, porque acho que não tem verba para a transformação de município, porque aí tem que construir o cartório, tem que construir um monte de umas coisas assim, que é obrigação do Estado, não fica meio amarrado. Entendi. Poxa, Mas aquela região é legal. boa, né? É boa, é muito boa. Nossa, é muito legal mesmo. É uma região muito, muito boa, muito, muito gostoso mesmo. E aí, São Carlos que era o tiro de guerra. Exatamente, em São Carlos. Eu estava estudando, né, fazendo faculdade lá em São Carlos na época. E na época, né, a gente como jovem, né, eu não queria pegar o exército, né? Então, não queria. Achava que ia atrapalhar os estudos, né? Hoje, se eu fosse me alistar, eu seria voluntário, né? Porque eu acho que a gente aprende coisas no Exército, nas Forças Armadas, de modo geral, que não são ensinadas em nenhum outro lugar. Né? Aprender a ser Companheirismo, homem, camaradagem. primeira coisa, né? Aprende, exatamente. A gente aprende, sem dúvida. Tira os mimimi que... Tira os mimimi, acaba a frescura, você come de tudo, entendeu? Então, e aí a gente participou, né, de campeonatos ali dentro do próprio Exército, né? Primeiro no próprio tiro de guerra ali interno, né? Aí tinha que desmontar o fuzil também lá, a gente tinha que fazer no menor tempo possível, né? E depois a gente participou de um campeonato reunindo todos os órgãos de formação de reserva ali do estado de São Paulo, né? Aí eu peguei em segundo lugar lá. Foi tempo isso já, né? 93 isso. Tirador esportivo. Ô, Jobert, aí, você conhece mudando um pouco de assunto, deixa eu entrar aqui. Você fez São Carlos, tem um seminário lá, né? Sim. Dos padres. Dos padres, tem. Meu pai estudou lá e iria ser padre. Poxa vida. É. Olha. Ele estudou, ele ia ser Famoso padre. ali o Sabia seminário. dessa, Marcelo? Não. Sabia, Edson? Nem eu. Ele ia ser padre. Aí estudou lá, fez que você entrava para fazer o. Como que chama quando estuda para ser padre? O seminário. O seminário. Não, celibato nada. Você faz o. Bom, estudar para ser padre. Aí depois tem a faculdade que é de teologia. Você estuda. Aí, quando ele foi para formar, fez o último ano. Quando ia colar grau, quando ia virar padre, ele fugiu. Falou, esse negócio de ser padre não é comigo, não. E ó, caiu na penumbra, voltou para Matão e não formou. Não virou padre. Tá vendo? Se ele virar padre, vocês não iam me conhecer. Vocês não iam ter o prazer de me conhecer, hein, Jovem? Poxa vida, seria uma perda, viu? Olha só. Não é? Seria um ganho para a diocese ali, mas seria uma perda para a cidade toda, aí, poxa, sem dúvida. A gente fala, mas meu tio, mesma coisa. Meu tio mais velho, José Carlos, falecido, também estudou até o último ano, só que ele fez assumiu, né? O padre ser padre, eu não sei os nomes. E no primeiro mês também ele largou mão. Poxa. Eu não quero saber esse negócio de ser padre, estudar. E era muito difícil. Meus avós, eles tinham 7 irmãos, né? 4 homens, 3 mulheres. Chegava na época, vai para o seminário, vai estudar no seminário lá. Meu avô era ferroviário, então não tinha condição, não. E meu avô criou o primeiro sindicato dos ferroviários do Brasil. Puxa. Então pergunto se ele era perseguido. Então eles mandavam ele para cima, para baixo, para chefe de estação, aí determinaram que ele devia ser chefe de estação, aí mandava ele para cá, para lá, para cá, para lá, e nisso foram nascendo os filhos, principalmente que na Alta Araraquarense ali, né? Sim, na história. Foram nascendo os filhos, e ele ficava sempre, como ele mexeu com os poderosos na época, né? Que a ferrovia era uma coisa... Aí ele mandava os filhos estudar no seminário para ele dar conta de fazer o negócio dele, né? Poxa, que legal. Uma história boa. Se eu não lembrar, fazia tempo que eu não contava essa. É boa. Qual a diferença entre tiro esportivo, tiro recreativo e o uso defensivo de armas? Na verdade é o seguinte, né? O tiro recreativo ele é praticado por pessoas que não têm um registro no Exército, né? Ou hoje na Polícia Federal, para a prática do esporte, né? Isso é aquele tal de CAC?
É o CAC, exatamente. Ele não tem um registro como CAC, né? O certificado de registro que torna a pessoa um caçador, atirador e colecionador, né? Então, assim, até o último governo, né, a gente tinha a possibilidade de fazer o tiro esportivo, o tiro recreativo. Então, a pessoa ia num clube de tiro e fazia ali um treinamento de tiro ao alvo, tinha sempre um instrutor acompanhando, explicava todas as regras de segurança, esse tipo de coisa. Com a entrada do governo atual, ele proibiu esse tipo de atividade, né? E aí só permite agora quem tem o certificado de registro como CAC, né? Que é o caçador, atirador e colecionador, né? E aí o caçador, atirador e colecionador, por regra, né? Ele é de natureza um atirador esportivo. Então ele tem que obrigatoriamente cumprir com habitualidades de tiro, né? Ao longo do ano, de acordo com o nível. Existem 3 níveis de atirador esportivo: nível 1, nível 2, nível 3. Quanto maior o nível, mais habitualidades e mais competições ele tem que participar, né? Para ele Então, continuar, para ele ter o continuar direito de usar o tendo CAC. o direito de usar, exatamente, Então, eu dele ser tenho que participar de de competições e competições, evoluir, está sempre está evoluindo. sempre evoluindo ali. E habitualidades, né? Que ele ir no clube de tiro, praticar e registrar Então, eu tenho que oficialmente o treinamento. registrar que eu fui lá. Exatamente. Tem todo um registro ali. Muitos clubes já têm identificação facial, né? Se assina um livro de presença, apesar de ser tudo hoje muito automatizado, mas Uhum. mantém um livro físico ali de E o presença, né? pessoal vai porque senão perde, né? Ele vai, se não perde. Inclusive, é muito comum a gente ver hoje, essa semana, última semana do ano, as 2 últimas semanas do ano, os clubes de tiro cheios de atiradores querendo cumprir as habitualidades do ano, né? E a gente sempre reforça para o pessoal, né? Olha, é muito Faz no importante. ano, porque no final do ano vai ser enrolado. Faz, exatamente. Vai É a lá mesma uma coisa vez que ir por no shopping mês. comprar presente dia Mesma 24. coisa. Exato. É sempre assim, né? É, Então, vai lá uma vez por mês, né? A pessoa consegue cumprir para o nível 1, por exemplo, ele pede 8 habitualidades por ano, né? Então, é pouca coisa, né? Para uma pessoa que é nível 1 cumprir ali a habitualidade. Então, não seria tão difícil a pessoa 8 vezes no ano. 8 vezes no ano para o nível 1, né? Entendi. Uhum. E, E e, e, e me fala uma coisa, se eu perco o CAC, aí para tirar de novo é complicado, não é? ele se Porque eles perder. colocaram um monte de regras aí que. Sim, ela tem muitas regras, Marco, e na verdade, assim, ele pega todo o histórico de processo criminal, militar, eleitoral da pessoa, tem que ter todas aquelas certidões negativas em ordem, e não está respondendo a um processo, né? Então, se a pessoa estiver respondendo um processo, ela já automaticamente perde ali a possibilidade, né? Então, mesmo que não seja a pessoa culpada, né? Porque às vezes você tem um processo, o processo vai ter um resultado, né? É, porque E pôr a coisa pessoa no pode ser papel não paga inocentada. nada, né? Exato. Falar É, que o cara fez uma coisa, agora provar o contrário demora, né? é verdade, demora. É a mesma coisa. Enquanto não devia ser assim, porque enquanto não se prova a culpa, o cara é O cara é inocente. inocente, exatamente. Esse é Não o é detalhe verdade? básico aí, né? O Exato. nosso ex-presidente está preso, não provaram culpa nenhuma dele até hoje. Não é verdade? A respeito desse CAC, vamos voltar. Eu tenho o CAC, você tem o CAC. Daqui a pouco você vai mostrar suas armas. Tá. Você pode andar com as armas para cima e para baixo. Na verdade, eu posso, só que elas têm que estar desmuniciadas, E no né? porta-mala do carro, ou não? Não, Antes não. tinha isso, não tinha? Antigamente tinha, é. Hoje você pode transportar dentro da cabine, mas desde que a arma não esteja carregada nem Sem municiada, sem munição, é. munição, exatamente. Então, antigamente, né, até no governo do Bolsonaro ali, existia. Na verdade, foi antes do Bolsonaro, foi na época do governo do Temer, teve uma portaria do Exército que ela concedeu aos atiradores esportivos a possibilidade dele ir armado para o tiro, para o clube de tiro, porque estava tendo muito assalto a atiradores esportivos, né, para roubar as armas deles. Então, o Porque general, na verdade, lá, ele comandou, ele mas fez isso é uma uma portaria. coisa lógica, né? Eu tô carregando a arma aqui, o cara vai saltar. Não, peraí, assalta daqui 5 minutos. Eu vou Vai... carregar a arma para. Exatamente, não dá tempo, né? Não é? Exato. E aí eles fizeram uma portaria, na verdade, né? Do COLOGA, do Comando Logístico, que cuidava, na verdade, toda a parte dos CACs, né? Permitindo o porte de trânsito, né? Então, o atirador podia levar uma arma curta, municiada, a pronto uso, né? Para se defender no caso aí de um assalto, alguma agressão ali injusta, né? E com a entrada do Bolsonaro, ele colocou isso em decreto, né? Então, o decreto que teve na época do Bolsonaro permitiu esse tipo de, de conduta, na verdade, por parte dos atiradores esportivos, né? E o curioso, só para complementar, é que muita gente fala, não,
mais armas em circulação aumenta a violência. Pelo contrário, né? Eu acho que diminui. Isso que eu ia te Diminuiu. perguntar Sim. agora. Porque lá na primeira negócio do PT, lá quando assumiu, primeiro Lula lá atrás, Dilma, cacete, veio tudo, eles desarmaram o Brasil. Principalmente o cidadão de bem. Você não pode ter arma, não pode ter nada. E o Bolsonaro ele deu uma melhorada nisso aí. Perfeito. A sua opinião, até a sua opinião, tem que tirar a arma do povo de bem ou manter? A criminalidade aumenta, a criminalidade diminui? Faz um resumo para nós. Tudo a esse respeito, Gilberto. Na verdade é o seguinte, Marco, é uma coisa que é um direito natural de qualquer espécie, de qualquer ser vivo, de poder se defender, né? Qualquer animal na natureza, uma planta, por exemplo, uma planta de espinho, por que ela tem espinho, né? Seleção natural, na verdade, selecionou para se defender, exato, né? Então é um direito natural, na verdade, do ser humano de ter um mecanismo, um método para se defender, né? Se a pessoa tiver, né, a possibilidade, não, eu vou treinar uma luta para eu conseguir me defender numa agressão de corpo a corpo, tudo bem, mas se você pega lá, por exemplo, uma senhora de 60 anos, né, 70 anos ali, que não consegue, né, você não, é totalmente desproporcional, né? Entra um vagabundo na casa dela, machuca, rouba, bate, né, e ela não tem uma ferramenta para se defender. Então é mais do que legítimo, né? Uma pessoa ter uma ferramenta, né? Desde que ela seja capacitada para tal, né? Para poder se defender. Esse que tem o treinamento, que tenha tudo, que saiba fazer o manuseio, que saiba o que tem, qual é o perigo. Eu também eu pratico a mesma opinião. Exato, né? É isso aí. Esse atual governo, eles são meio doidão, não sabe por quê? Teve o problema no Rio de Janeiro, os polícia tomando tiro de fuzil, e o pessoal fala que tem que jogar pedra neles. Não, umas coisas ali que... Os caras tirando de fuzil, tudo trajado com roupa militar. Sim. Né? E a polícia tem que reagir como? Não, é impressionante, umas coisas assim que a gente vê... Umas coisas que não tem nexo, não tem cabimento, é verdade. E outra, são bonzinhos, que é bonzinho... Os 100 e poucos que morreram lá, todos com passagem pela polícia. Ele não acho certo, matou, acho que o confronto não. Mas os caras, todos eles bonzinhos. O mais bonzinho tinha 3, 4 processos crime ali contra ele. 3, 4. E atirando de fuzil no polícia, que é o quê? Não tem como, né? Exatamente. Tem que se defender, Tem que se defender, sem dúvida. E como você enxerga hoje no Brasil o cenário dessas competições, principalmente do tiro esportivo? Foi interessante porque, assim, é engraçado, né? Porque o atual governo, ele começou a fazer essas exigências, né, de participação em competição e habitualidade, e eu acho que até surtiu o efeito contrário do que ele pretendia, porque justamente as pessoas que gostam, né, se dedicaram e aumentou muito o número de... Quiseram pôr um monte de barreira, um monte de empecilho, e o pessoal... Foi o contrário. Ele estimulou as pessoas a buscarem federações, confederações para participar cada vez mais de campeonato, né? Então, a gente vê que tem uma participação bem grande, né? Uma coisa interessante do tiro é que ele assim, ele acaba sendo um esporte relativamente caro por conta tanto da burocracia que a gente tem que seguir para poder exercer, né, o direito aí de praticar o esporte, quanto dos equipamentos também, né? A arma não é barato, a munição não é barato, né? Então, ele é um esporte que tem um custo ali associado, né? Mas ele é um esporte bastante inclusivo, né? Você tem aí uma quantidade muito grande de pessoas que podem praticar, né? Desde que não tenha, lógico, ali um impedimento legal ali de adquirir uma arma, esse tipo de coisa, né? Mas é um esporte, assim, muito interessante. E uma coisa que eu acho bem legal nele é que, assim, hoje, né, a ansiedade é meio que um mal geral, né? As pessoas são muito ansiosas, de modo geral, né, por conta de excesso de informação. A gente tem aí bombardeado com uma quantidade, muitas formas de comunicação diferente. Você fica perdendo, sabe o que é verdade, o que é fake, o que não é. Exato. E o jeito que chega a informação, muito rápido. Muito rápido. Né? Então, o ser humano hoje, moderno, né, ele é muito ansioso por natureza. E o tiro esportivo, ele é um esporte
que ele te ajuda a combater a ansiedade. É um Rivotril. É um Rivotril, exatamente, natural. É um Rivotril É um natural. Rivotril natural, é verdade. Que a indústria farmacêutica não escute, né? Porque senão vai falar, pô, você está comprometendo a minha venda aí. Vou parar de vender o Rivotril. Mas você tá lá naquela expectativa, né? E você sabe que você tem que fazer a pressão do gatilho lenta e manter o alinhamento, né? E você quer se livrar daquele disparo logo, mas você tem que saber que você vai ter que dar aquele disparo quando realmente estiver alinhado a alça e massa de mira, né? Com o alvo e tal. Então é uma terapia, na verdade. Tá? Falando assim, é uma terapia. A legislação brasileira mais contribui ou atrapalha no desenvolvimento do esporte hoje? Ela atrapalha bastante, na verdade, né? É muita burocracia, existe uma carga de legislação muito grande e existe conflito entre elas, né? Então, o que que acontece? Às vezes você tem uma legislação e tem outra que fere a legislação, né? Inclusive a própria lei, que é a base dessa toda a parte de armas ali, a Lei 10.826, de 2003, ela é. E ela tem uma série de determinações lá. Só que a gente teve várias outras portarias e decretos emitidos pelo governo que contradizem diretamente a lei, entendeu? Então, algo assim, sem a menor vergonha, menor pudor, né? Então, a gente fica muito refém, né, de uma carga de leis e decretos muito grande ali para Ah, mas ter que nossa estar lei, nossa adequado. Constituição já rasgaram e puseram no bolso Também. faz tempo, Vocês né? já até a Constituição já rasgaram, né? Já Imagina puseram no as outras. bolso. Agora Sim, tem um povo verdade. que fala aí absoluto e reino absoluto e está lá escrito, mas ah, não, peraí, isso aqui é interpretativo. Interpretativo põe todo mundo na cadeia e acabou. Exatamente. É um neo-absolutismo. Não é? Totalmente. É isso. Vamos na época 2014. Quais mudanças na legislação que você acredita que poderiam favorecer o crescimento desse esporte no Brasil? Eu acho assim que uma das coisas seria, vamos assim dizer, até o aspecto técnico, né, da parte de legislação, né, considerando que as leis seriam respeitadas, né, a gente ter uma unificação, na verdade, nessa parte toda do tiro, né, porque antigamente a gente tinha a parte que era de defesa pessoal, que era tomada, quem cuidava era a Polícia Federal. E aí a parte do tiro esportivo era pelo Exército. O atual governo, ele simplesmente pegou, tirou do Exército e colocou sob cargo da Polícia Federal, né? A parte do tiro esportivo também, né? Então, isso prejudicou bastante, né? Uma coisa que eu acho que seria muito interessante de ter, em nível de país assim, seria ter uma agência nacional que cuidasse de arma, né? Agência Nacional de Armas e Munições, por exemplo. E ela fosse responsável por toda essa gestão da parte de armas envolvendo tiro esportivo, defesa, a parte de armamento das polícias, forças armadas, esse tipo de coisa, né? Assim como tem a agência de transporte terrestre, a Agência Nacional de Aviação Civil, todo esse tipo de coisa, né? Devido à importância desse aspecto. E tirar, por exemplo, da Polícia Federal. A Polícia Federal é uma polícia, né? Eu acho, por exemplo, ela não teria que, por exemplo, ficar controlando o passaporte. Teria que ter um órgão dedicado, por exemplo, para controlar passaporte. Que nem nos Estados Unidos, né? Tem lá o Homeland Security, tudo que controla passaporte. Ele conversa com o FBI lá, o FBI, que seria a Polícia Federal deles lá, né? Trocam figurinha, tem uma rede integrada de troca de informações. Eu acho que deveria ter a mesma coisa aqui para a parte de armamento, né? Então, ter uma agência que cuidasse só disso, né? E tirasse tanto do Exército quanto da Polícia Federal essas responsabilidades, né? Ficou uma coisa muito confusa aí hoje em dia, né? E eles confundem mesmo. A gente não Bastante. sabe quem pode falar, quem pode fazer, quem que manda, quem que não manda. Sim. Quanto mais bagunça, melhor Melhor, hoje, não é? É. Quanto Olha, mais bagunça, impressionante. o Olha que coisa pessoal fica curiosa. perdido, não sabe com quem falar, não sabe o que fazer. É verdade, é verdade. É. É uma coisa curiosa até, Marco, só comentando aqui, né? Quando a gente vai... Porque para eu transportar um armamento, para a gente transportar um armamento, a gente tem que ter uma guia de tráfego, né? Então tem que entrar num sistema, preencher uma guia de tráfego, depois de um tempo de reconhecido pagamento, ela custa R$20 para emitir, válida por 6 meses somente. E aí ela é específica para um determinado clube, né? E o pagamento dessa GRU, dessa Guia de Recolhimento da União, ela vai para o Exército. Só que quem faz o serviço é a Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal não recebe o pagamento das Para fazer guias o de trânsito. serviço que o Exército recebe. Você já Mas imaginou? como que é isso aí? Por exemplo, eu quero transportar meu revólver. Isso, você quer transportar o revólver. Então você tem ele lá no seu acervo, tem a documentação dele bonitinho. A gente tem que entrar num sistema, né?
Hoje é informatizado esse sistema via internet, no próprio site da Polícia Federal ali, ela tem lá, chama-se Sinarme CAC, né? E aí você seleciona a arma que você quer e coloca o endereço de destino, que é um clube de tiro ou um local que você vai fazer um manejo de fauna, por exemplo, né? Se for uma arma que está na caça. Então, você tem que gerar essa guia para você poder transportar a sua arma junto com o documento dela, né? Que ela tem uma identidade, que é o CRAF, né? Certificado de Registro de Arma de Fogo. Então, você tem que levar o CRAF da arma junto com a guia de trânsito, né? Para poder transportar ela até aquele local e voltar. É como se a gente tivesse, por exemplo, no carro, fazendo uma associação, né, com o veículo. O senhor vai fazer, por exemplo, uma viagem para Matão, né, no interior de São Paulo. Aí você fala assim, poxa, eu peguei o carro. Você tem ali a sua carteira de motorista, CNH, e tem o documento do carro, né, o certificado lá de licenciamento, tudo ali, né. E aí você tem que pedir para o Detran uma guia para que ele te autorize a ir para Matão e voltar. Toda vez você vai ter que fazer isso, vale por 6 meses só, né? Então, Tá bom, mas aí eu entendi. Mas aí me bem... fala uma coisa. Eu fiz isso para eu atirar no clube ali da Guido Liberty. Sim. Então o percurso que eu posso fazer é só até lá. Só até lá. Se você quiser ir no clube em Santos, por exemplo, você tem que fazer uma outra guia Uma para o clube outra em guia. Santos. Se eu quiser atirar no Rio de Janeiro, Outra guia. É uma alegria. É uma alegria. É uma alegria. Ô, Ed, solta nossos apoiadores aí, porque é Natal, não precisa comer panetone, vai. Hoje vou apresentar a Runner, uma academia completa, localizada na Rua Maranhão, em São Caetano do Sul, com estacionamento privado e toda uma estrutura para te receber, com diversas aulas e salas à sua disposição para melhorar a sua qualidade de vida e o desempenho do seu treino. Contamos também com espaço Kids e uma estrutura completa de piscina com acessibilidade total. E para você que está buscando qualidade de vida, a Runner tem uma grade completa com diversas aulas para te atender. Além disso, para quem quer começar no mundo da luta, também temos uma sala preparada para você. Sem contar a nossa mega estrutura de musculação, que conta com aparelhos de primeira e profissionais qualificados para te auxiliar. Runner é uma academia para todos e estamos preparados para atender você e toda a sua família. Vem para Runner! Aqui é o melhor lugar para o seu treino. Quem não segue, não recebe. Se você também gosta de receber assuntos relacionados ao esporte, aqui é o seu lugar. Mas para você receber o nosso conteúdo no YouTube, você precisa seguir o nosso canal. Então, está esperando o quê? Segue aí o DNA do Esporte SCS para ficar sempre muito bem informado tudo o que acontece no esporte. Descubra a excelência nos hotéis Quality Comfort São Caetano, onde cada detalhe é pensado para o seu bem-estar. Comece o seu dia de forma especial com o nosso café da manhã cortesia, repleto de opções deliciosas e frescas. Relaxe em nossos quartos confortáveis, projetados para o seu descanso e tranquilidade. Desfrute de nosso Wi-Fi cortesia, mantendo você conectado em todos os momentos. E o melhor de tudo, estamos apenas a alguns passos do Mu Park Shopping São Caetano. Faça sua reserva e aproveite!
Ti, vamos falar um pouco agora das armas que você trouxe aí. Sem contar esse bando lá. de medalha aqui, de tudo que ele ganha, que todo lugar que vai, ele ganha, olha lá. Imagina. Tenha fé, mas vai armado, tá? Tenha fé, mas vai armado. Fala um pouco para nós Tá. das competições, como que são e as armas que você trouxe para nós. Não, perfeito. Eu vou começar primeiro mostrando aqui uma pistola, tá? É um modelo de uma pistola, na verdade, é o que a gente chama de Blue Gun, né? É uma réplica, como se ela fosse de uma pistola. Ela é totalmente inerte, não tem munição, não tem nada, né? Não tem nem capacidade de disparar. E eu acho importante a gente aproveitar, né, na verdade, a audiência aqui do programa de vocês, para principalmente a gente deixar claro as regras de segurança que tem que ter no manuseio de arma de fogo, né? Então, são 3 regras básicas, as 3 são igualmente importantes. Uma delas é sempre trata uma arma como se ela estivesse carregada, né, mesmo você tendo certeza que ela não está. A outra regra é o dedo sempre fica fora do gatilho e estendido ao longo da armação da arma, ele só vai no gatilho na hora que a gente for fazer o disparo, né? Então, sempre durante o manuseio da arma, ele tem que estar nessa posição, independente do tipo de arma, se é um revólver, uma pistola, uma carabina, uma espingarda, tá? E a terceira regra, e igualmente importante, é sempre ter um controle do cano. O cano sempre vai ficar apontado para uma direção segura, né? Então, por exemplo, eu nunca vou apontar o dedo, o cano, né? Ó, tá vendo? A arma continua sempre a apontar, né? E para uma direção segura. Então, tendo o controle de cano, o dedo fora do gatilho e tratando a arma como sempre estiver carregada, a gente evita acidente, né? Existe uma quarta regra, seria uma regra bônus, que seria para a gente conhecer o nosso alvo, né? E o que pode estar atrás dele ou do lado dele, caso você erre o disparo, né? Então, suponha, por exemplo, você está numa reação armada, né? Dentro de casa, vamos dar um exemplo assim, né? Então, se você tem, por exemplo, às vezes um parente seu próximo ali do agressor, né? Você tem um risco de você acertar o agressor e acertar o seu parente. Então, isso tudo tem que ser, a gente tem que estar Analisar, tem que ver estar analisado, direitinho, exatamente, né? Então, essas 4 regras, né? Considerando essa parte do alvo também, ela é muito importante, né? Então, eu trouxe aqui, na verdade, uma pistola, né? Ela é uma réplica de uma pistola, né? A gente tem aqui o ferrolho, ele simula, né? Aqui a parte de alça, massa, de mira, tudo, né? A gente usa para instrução, né? Pessoa, ela simula também os carregadores, né? Que a gente coloca aqui, faz o carregador, né? Então, municiando. Esse aqui é um carregador real, tá? De uma pistola mesmo. Como ele não é um item controlado, ele não é um produto controlado pelo exército, eu posso trazer ele aqui, né? Então, aqui vai as munições, né? Aqui eu trouxe alguns projéteis, né? Que são... Esse aqui, na verdade, é um projétil de .40, esse é um de 9 milímetros, né? E esse é um de 380. Né? O pessoal costuma demonizar muito a pistola 9mm, né? Fala que é uma arma, isso vem desde a época do Getúlio Vargas, né? Porque era uma arma que sempre foi um calibre militar, o 9mm, 9x19, ou 9mm Luger, né? E aí ele tem a pistola, eles dizem, 9mm é um terror, sabe? Então, não tem nada demais, né? Essa aqui é uma pistola 380 ACP, né? Um calibre um pouco inferior ao... Ela é da mesma família, E inclusive. por que nego fala da 9mm? O pessoal fala, eu tenho Fala. 9mm. Isso, porque isso veio desde a época do Getúlio Vargas, na verdade. Porque o calibre 9x19, né? Foi um calibre desenvolvido já no início do século passado. E ele, na verdade, ele teve uma aplicação militar, né? Usava pelos soldados na guerra. Então, quando o Getúlio Vargas assumiu, ele proibiu, na verdade, ele realmente proibiu o calibre 9mm para civil e para as polícias estaduais, somente as Forças Armadas podiam usar, porque ele tinha medo de rebelião, né? Medo de revolta, tudo ali, como, né? A gente teve aí revoluções ali, né? Então, isso só foi... ele só voltou a ser permitido, né? Ainda que de modo restrito para caçador, atirador e colecionador, e para as polícias agora em geral, em 2016, 2017, se eu não me engano, né? Foi muito tempo Que depois. até então dava 6 balas, 3 oitão. Até então, exatamente. Ninguém podia comprar, só o Exército e a Polícia Federal que tinham 9mm, né? Ou 9x19 ali. Né? A gente sempre fala calibre, né? É importante a gente mencionar aqui. Todo calibre de arma ele tem o nome e o sobrenome, né? Então a gente sempre fala, não, tem um 9x19, né? Ou 9 Luger, né? Porque você tem outros calibres chamados 9mm também, né? Tem o 9x23, né? Tem Isso é o 9x21. tamanho da munição? Isso, é uma referência geralmente ao diâmetro, né, da munição, e aí a nomenclatura mesmo varia conforme o tipo de calibre, né? Esse aqui, por exemplo, é um chaveiro, tá? Não é uma munição real, mas ela representa uma munição de fuzil,
7,62 por 51, né? Que é um fuzil usado pela OTAN, pelo Brasil, inclusive, né? Nas Forças Armadas ali. Infelizmente, os traficantes usam também. Então, geralmente ele tem esse diâmetro aqui, né, que a gente fala que é o 7,62, e 51 é o tamanho do estojo aqui, né, o tamanho. Então, essas nomenclaturas é que determinam exatamente o tipo Você fez tiro de guerra. Eu fiz tiro de guerra. Era fuzil. Era fuzil. FAL. Isso, acabou. Era os FAL que usava na época? época? Era no CPOR, né, que a gente fazia. Aí, no tiro de guerra, era o mosquetão ainda, aquele de ferrolho. Ah, que Isso, cortava. exatamente, Acho que até tem uma foto aí que eu mandei aí, tem uma com um mosquetão. Uma excelente arma, por sinal, muito precisa, muito bem feita, né? É uma excelente arma, na verdade. Né? E o que usa hoje? Hoje, o Exército ele usa o FAL ainda, mas ele está sendo substituído por um fuzil fabricado pela Embel, né, que é a indústria de material bélico do Brasil aqui, chamado IA-2. Né? Então, é um fuzil diferenciado, já mais moderno do que o FAL, né? O FAL é dos anos 50 ainda. Né? Não, é velho, antigo. Excelente arma, por sinal, uma bela de uma arma. E aí, eu tenho vários amigos aí que têm o FAL, né? São apaixonados pelo FAL, né? O FAL realmente ele é muito valorizado ali pro colecionador, principalmente, né? Por pessoas que têm aí, gosta dessa parte de armas, né? Nos Estados Unidos mesmo, ele é bastante valorizado lá, né? O FAL. Mas Estados Unidos nem usa mais isso aí, né? Não usa. Ele não Lá chegou a outra usar. conversa, Ele usa né? outros, exatamente. Ele usa das outras plataformas, né? Mas é uma bela arma ali, né? Tem foto e vídeo aí? Quer soltar? Que aí nós vamos ver na... Uma competição aí de duelo, né? Bem interessante, né? Onde você tem plates metálicos. Essa que está passando aí é a final do Paulista desse ano aqui de 2025, final de fuzil, 300 metros, né? Então você vê as pessoas aí, os atiradores que estão deitados, né? Com a posição deitada aí, pronada ali, apoiado o fuzil com um apoio especial. Ele todos com luneta, né? Tipo sniper. Ele tem que acertar o alvo a 300 metros. Meu, e os caras lá são fantásticos. Né? Você vê que tá... O cara a 300 metros com vento, ele... E os caras colocam lá. Os caras são fera. O pessoal e equipamento em si, né? Então... Essa aqui é uma prova aí de tiro rápido de precisão, né? 5 disparos. Você tem alguns calibres, né? Bem icônica mesmo. Muito precisa, por que pareça, uma pistola de 50 anos. Essa daí é um tiro de 12, né? Não, mas não parece. Não, é agora. Quer ver? Ele já tá em câmera lenta. Ele vai dar um... E a gente tá bem encaixado ali, né? É um balote de 12, ele é um balote bem pesado. Não né? é um monte não é um monte de chumbo. É um só, né? E ele atravessa um porco ali facilmente, sabe? De um lado para o outro ali, um porco de 100 quilos ali, você consegue atravessar. Essa árvore de duelo ali que a gente fez também, né? Tem uma modalidade chamada tiro ao prato metálico, né? Então eles colocam vários pratos metálicos assim, né? Colocam 2 pessoas lado a lado. E aí vão atirando um outro simultaneamente. Sei lá. Chique, hein? Oi, rapaz. Faz tempo, hein? Nossa Senhora. Saudade dessa época. Olha lá, tá novinho. Esse aí é o mosquetão, Marco, que a gente usava no tiro de guerra lá, né? Que foi esse que eu fiz a prova, inclusive. Não exatamente esse, né? Aí essa prova, esse alvo aí, na verdade, é a prova que a gente fez do Campeonato Paulista ali. E eu fiz 4 impactos na zona 10 ali na mosca. E o cidadão que ganhou fez 92 pontos, mas ele fez 5 na mosca. Então ele ganhou o título de mim. A gente fez a mesma pontuação, ele colocou 1 ponto a mais no X, né? Entendi. Na mosca. E aí
Foi. Essa daí foi um torneio que teve lá em Curitiba, né? O John Wick de volta ao jogo, que o pessoal fez lá. Também o pessoal do clube de tiro lá em Curitiba, muita gente boa, pessoal. Em Pinhal, na verdade, lá. Essa aqui foi uma delegação chinesa. Eles têm uma confederação sino-brasileira de tiro esportivo e a gente sempre dá instrução para eles lá, tudo acompanha a linha de tiro deles, porque é muitos que vão lá simultaneamente, né? Num clube ali em Guarulhos. Então, essa foi na final do campeonato desse ano aqui. Essa prova foi interessante, porque esse revólver que eu estou competindo aí é um revólver fabricado em 1936. É um Colt Campari. Foi Esse só era dos faroeste. 2.000 fabricado. Era muito antigo ali. E o detalhe é que ele tem um alvo eletrônico ali, né? Isso aí foi no Centro Militar de Tiro Esportivo, né? Que foi usado nas Olimpíadas, inclusive, né? E você vê ali, ele tem um alvo eletrônico. Então, onde você acerta o alvo lá, ele já te dá o resultado numa tela ali, né? Entendi. E essa daí, Marco, foi uma coisa engraçada, porque eu tinha feito mais ou menos o treino a 25 metros, que é a pista que eu tinha aqui antes. Essa pista ela era 50 metros. Como tem que Era atirar com uma dobrada. mão só e eu atirar meio pela lateral, os tiros de ensaio, eu não estava acertando o alvo, né? E aí eu falei, caramba, será que tá certo esse negócio? Será que não tá? Aí eu falei, pô, aí uma hora eu vi que estava passando por cima do alvo, que fez uma poeirinha no anteparo lá, né? Falei, poxa, eu tenho que abaixar mais, né? Aí uma hora eu acertei a moldura do alvo, veio o árbitro para mim e falou assim, olha, cuidado, que essa moldura que você acertou aí custa 18 mil reais, cara. Se você continuar acertando essa moldura, eu vou ter que te tirar da prova. Falei, puxa, eu só tinha feito a prova só para brincadeira, né? Falei, minha nossa senhora, como é que eu vou fazer agora, né? Aí o que eu tive que fazer? Eu mirava mais ou menos no número do alvo, que era bem abaixo da mosca mesmo ali, para conseguir acertar, né? A gente teve que compensar, né? Não tinha como fazer regulagem da mira na hora da prova, nada, né? Mas foi só para participar mesmo ali, Só né? 18 mil. Só 18 E mil o reais. campeonato em Curitiba é o John Wick. John Wick é O brabo, John hein? Wick é bravo. Ele Ele é nervoso, hein, mano? E ele faz a lição de casa direitinho, né? Você vê que ele treina, ele faz o filme mesmo, né? É. Ele faz questão de treinar e exercitar. Tem uma outra atriz americana que também participa, Hale Berry, se eu não me engano o nome dela lá. Também ela faz questão de fazer as coisas, porque no filme ela faz, né? Você vê que é uma pessoa Tantas profissional. lutas que ele faz lá, ele é bem... Verdade. O Tom Cruise foi outro também, que até os próprios instrutores de tiro, a gente usa algumas cenas ali do Tom Cruise fazendo o saque. O cara faz de uma forma tão bem feita, e é ele mesmo que fez, porque ele treinou, né, exaustivamente aquilo, que a gente usa, ó, um modelo a ser usado para você fazer um saque, né, rápido ali. Foi bem interessante. Ô, Gilbert, fala do óculos também. Tem Vamos um lá. óculos aí que eu achei interessante o pessoal saber disso. Isso, não, legal. Foi interessante essa pergunta, Marco, pelo seguinte, né? A gente viu nas últimas Olimpíadas lá, quando as pessoas estavam lá competindo na parte de tiro, né? Tanto de carabina quanto de pistola de ar, tem um equipamento que é muito usado pelo atirador esportivo para disputas de prova olímpica, tudo, né? Então ele tem esse formato aqui, na verdade, né? Você tem um tampão aqui que, na verdade, você somente atira com os dois olhos abertos, né? Mas ele somente impede que você veja o alvo à frente. Mantém a luminosidade aqui, tudo, né? E esse da direita aqui, como eu atiro olhando com o olho direito, né? Ele tem uma íris, né? Então, com essa íris, você consegue fechar isso, né? Você vê que você consegue perceber ele ali, né? E quando você está olhando no alvo, quando você olha o alvo ali, a gente nunca consegue focar, né? Aqui, a gente olha a alça, a massa e o alvo, né? Quando a gente vai fazer o tiro, a gente sempre tem que focar na massa de mira, né? E o alvo, por estar mais distante, ele fica um pouco borrado. Quando a gente usa esse óculos, Clareia fica tudo. nítido. Exatamente. A gente meio que engana o olho, né? Então, ele fica mais nítido e aí é mais fácil da gente acertar o alvo, né? Então, é justamente a partir desse óculos aqui. Teve aquele truco, né? Que, na verdade... tem ali a foto lá. Isso, Essa foi nos Jogos Abertos do Interior. Foi semana passada também, né? Em Ribeirão Preto. A gente representou a cidade de Nova Odessa. O pessoal da Federação Paulista de Tiro Esportivo, ele fez um trabalho, assim, hercúleo, desde o ano passado, né? De promover ou trazer de volta o tiro esportivo para os Jogos Abertos do Interior, né? Então, no ano passado, a gente teve várias cidades que a gente conseguiu trazer, né? Colocar lá. Esse ano a gente aumentou bastante, né?
Então, e aí a gente usa, né? Lá usa uma pistola a ar, né? É um tiro muito diferenciado, muito diferente de uma arma de fogo, né? Então, ele tem uma outra técnica, na verdade, né? Eu confesso que eu nem sou muito, nem pratico o tiro com pistola de ar comprimido nem carabina, né? Gosto mais ainda da parte de fogo, mas é uma técnica, assim, muito refinada, né? E a gente teve na Olimpíada passada ali um turco, né? Que ele fez fama até. Eu ia falar de Lembra você agora. É? O cara, boi sonso. Sim, ele sem nada de lá, ele simplesmente foi lá e ganhou o segundo lugar, né? Coisa anormal, né? E são pessoas que naturalmente têm aquele instinto, né? E Fora da casinha. fora né? da casinha, Fora da exatamente, casinha. é fora da casinha. E o processo legal para eu praticar o tiro esportivo no Brasil? Quero começar a fazer. Eu já dei uns tiros, eu gosto. Como que funciona? Tá. Na verdade, aí o processo é assim: você tem que se filiar a um clube de tiro, na verdade, ser filiado a um clube de tiro, e dar entrada para aquisição do CR, Certificado de Registro, né? Como CAC, né? Como colecionador, atirador e caçador. Aí tem que reunir toda a parte de documentação, um monte de certidões negativas ali, né? De criminais, eleitorais, militares, todas elas lá, do Estado, da União, tem umas 7 ou 8 ali, talvez. Aí tem que fazer uma avaliação psicológica, tem que passar por uma psicóloga credenciada na Polícia Federal. Essa psicóloga ela vai fazer uma avaliação no candidato, né? E vai emitir um laudo dizendo se ele está apto ou não a possuir uma arma de fogo, né? De posse do laudo psicológico, aí o candidato ele procura um instrutor credenciado na Polícia Federal. Eu, inclusive, faço esse trabalho, né? E aí a gente agenda um teste prático, né? Então, o teste prático é assim. Na verdade, são duas provas, né? É uma prova teórica, de 20 questões ali, envolvendo segurança, legislação, conduta, manuseio de arma, identificação das partes da arma, tudo, funcionamento. E tem uma prova prática, né? Essa prova prática são 10 disparos num alvo, que é uma silhueta humanoide, né? É um alvo padronizado pela Polícia Federal, a 5 metros e 10 disparos a 7 metros, né? Então, em todas as provas, tanto na teórica quanto nas duas práticas, né, das 5 a 7 metros, ele tem que ter 60% de acerto no alvo ali, tá? Ou nas questões ali. Então, é assim que funciona. Aí, de posse disso tudo, ele dá entrada na documentação, hoje na Polícia Federal, né, que está tomando conta aí dos CACs, e espera sair o resultado, né? A gente tem aí pessoas, aí, o meu filho mesmo, mais velho, está tirando também, tá? Desde maio, junho, aí que ele deu entrada, até agora não saiu, porque ele pegou justamente o período de mudança, né, quando era exército e passou para a Polícia Federal, então ficou um atraso ali. É um processo burocrático, sem dúvida, demorado ali, tem que ter paciência. É a mesma coisa que você tem um carro blindado, né? É a mesma coisa que ter um carro blindado. É. Hoje, eu acho que até tiraram. Não, agora tiraram. Tirou? Mas tinha que ter o faz CR. 2 anos que tiraram. É isso Mas aí. antes você tinha que ter o CR. Exato. Esse negócio. O CR. O CR. Acho que nos últimos 6 meses você tinha que ter o CAC para poder ter o carro no seu nome. Para poder ter o carro no nome. É. Era isso daí mesmo. É a mesma coisa do carro blindado. É Brasil, filho. Não, é uma alegria. O tiro esportivo já é considerado um esporte olímpico. Já tem na Olimpíada, o pessoal Perfeito. disputa medalha, já vale medalha. Vale a medalha. E o alto rendimento aqui no Brasil, no tiro olímpico? Como que tá? Hoje nós temos bastante adepto, nós temos nego bom, nós temos nego que representa direitinho a modalidade. Nós temos uma galera que é fera, viu, Marco? Olha, e dá gosto de você ver a dedicação com que o pessoal trabalha e treina, né? E se dedica mesmo. Comentário importante aqui. A primeira medalha de ouro olímpica do Brasil foi no tiro esportivo, né? Pouca gente sabe, na verdade, mas ela foi na Olimpíada de 1920, na Bélgica, né? Em Antuérpia, lá. E foi o Guilherme Parense, ele era um tenente-coronel do Exército. Eles foram meio que de carona num navio. Existem documentários contando essa epopeia deles lá, ele mais alguns amigos, né, colegas lá de tiro. E chegaram lá, roubaram os equipamentos dele, o revólver, a pistola dele, tudo. Ele teve que fazer com a arma, com um revólver emprestado pela delegação norte-americana. E ele ganhou, por incrível que pareça.
ele ganhou e o americano pegou em segundo, né? Então, o cara que emprestou a arma para ele, né? Era um revólver fabricado pela Colt, e ele ganhou e trouxe o ouro para o Brasil, né? Então, o primeiro ouro olímpico brasileiro foi do tiro esportivo. Foi do tiro Foi do tiro esportivo. E hoje a gente tem vários atletas ali que se dedicam bastante. A gente vê bastante, né? Jovens, pessoalzinho começando novo, 14, 13, 12 anos, né? Começando com ar comprimido, tudo. E tem vários ali que tem bastante futuro, né? A gente vê. Teve o Felipe Vu também, foi medalhista olímpico, tudo, né? Teve o último que teve agora, foi o Alexandre Galgani, né? Ele é para-atleta. A gente... eu vi essa prova viu? dele aí. Ele ganhou prata, né? Na Olimpíada, na Paralimpíada, e né? por um quirela, né? Por uma canelinha de pulga. Exatamente. Foi pouca coisa. Eu vi essa prova. E ele é um cara, assim, excepcional, uma pessoa com um coração enorme, eu conheço ele pessoalmente já. Ele estava, inclusive, dando apoio nos Jogos Abertos no interior ali, né? Foi competir por uma cidade lá também. Realmente é um esporte bem... assim, tem que se dedicar e a gente tem... E a gente faz bonito. Faz bonito, viu? O Brasil faz bonito. O brasileiro, a gente tem aquela famosa síndrome de vira-lata, né? E que eu não sei por que cargas d'água a gente tem esse tipo, né? Não, nós não somos, não. Cara, porque nós o somos Brasil camaleão. arrebenta, cara. É porque o brasileiro é camaleão, a gente sempre consegue se moldar à situação, ao Exato. esporte. É verdade. Faz um negócio meio diferente, Sim. e que no final a gente acaba se moldando, se adaptando, né? Moldando, acaba se adaptando ao negócio que dá certo lá na frente. E dá certo. Mas nego se mata, treina que nem a Vila da... Chega um brasileiro retardado aqui e vira o jogo isso aí. dá certo. E dá certo. É muito criativo. Né? O brasileiro é muito criativo por natureza mesmo. E a gente tem, assim, falta, lógico, né? Essa parte, principalmente do tiro, por conta do custo, tudo, né? A questão de patrocínio, esse tipo de coisa. Isso é difícil, hein? É difícil. No Brasil é quase impossível. É terrível. E a própria legislação mesmo, né? Por exemplo, agora, recentemente, as pessoas que têm ar comprimido, eles vão ter que tirar o CR para poder participar de arma. Mesmo que não é arma de fogo, é uma arma de ar comprimido, né? Então você fala, poxa vida, sempre participaram sem ter necessidade de ter CR, porque não é uma arma de fogo, né? Então, assim, o governo dificultou tanto a ponto dele comprometer uma modalidade olímpica e forçar atletas que competiram a vida toda com arma de ar comprimido, que não tem necessidade de ter o CR, tendo que obrigado a tirar o CR. Né? Então, Brasil. É a história. E o dia a dia de um atleta de alto rendimento? Aí... treinamento, como que ele treina? Treinamento. Quanto tempo? Quantos dias por semana? Normalmente, assim, o pessoal de alto rendimento treina, em média, ali, 3 a 4 vezes por semana. Uma coisa que acontece bastante é muito disparo a seco, muito treino em seco, né? Que o atleta pode fazer em casa mesmo, né? Sem ter necessidade, por exemplo, de ir num clube de tiro. Principalmente essas modalidades de ar comprimido, tudo, né? Então, ele consegue fazer treinamentos, por exemplo, com tiro em seco, né? Hoje em dia tem uns equipamentos que a gente acopla, por exemplo, aqui na pistola, no trilho da pistola. Ele é um acelerômetro, né? Então você tem um alvo lá, né? Aquele alvo, você faz o acionamento do gatilho e aquele dispositivo ele transmite um sinal para o seu celular. E ele consegue te mostrar se você está apertando demais, se você está dando uma gatilhada, se você está antecipando o recuo, alguma coisa assim, né? Então você consegue treinar em casa, né? Sem ter a necessidade de ter um disparo real. Acerta o prumo. Acerta o prumo. Resumidamente é isso aí. Acerta o prumo. Então é muito comum a gente fazer disparo a seco, né? Até com a própria arma de fogo mesmo, coloca uma munição, ou uma munição deflagrada, né? Para o percursor não bater em seco ali, ou uma munição de manejo mesmo. E faz esse tipo de condicionamento, né? Até conhecer o curso do gatilho. Só não tem um disparo. Só não tem um disparo, exato. E a estrutura dos clubes de tiro hoje? Aqui no Brasil é bacana ou temos muito chão ainda para andar? A gente tem, na verdade, o Brasil, ele tem os dois extremos, na verdade, e ele tem aquela média, né? Você tem clubes ali que são muito simples, né? E tem o mínimo necessário para que o atleta consiga fazer ali os disparos. Né? Tem muito clube aberto, ele consegue ter ali uma área, geralmente área rural, né? Onde é feito ali E a gente tem clubes aí de categoria
primeiro mundo, assim, sabe, de filiação muito cara, né? Porque para manter aquela estrutura realmente custa muito. Então a gente acaba tendo os dois extremos, né? Mas tem também uma fiscalização muito grande, né? Aí tem de tudo, né? Assim como qualquer atividade comercial, tem toda aquela parte ali de corpo de bombeiro, tudo, tem polícia civil. Aí tem a parte do exército, de manuseio, de armazenamento de munições, pólvora, espoleta, né? De produtos controlados. Tem uma preocupação muito grande em relação à parte acústica, então todo tiro, principalmente em área urbana, ele tem que ter um revestimento acústico apropriado, para que Para não não incomodar a incomodar ali vizinhança. a vizinhança. E o local onde tem os alvos, né, atrás tem que ter um para-balas próprio. Geralmente é madeira, né? Tem os negócios atrás, depois vem a Tem uma madeira. madeira, tem uma absorção, tem alguns que eles fazem uma chapa inclinada e areia embaixo, né? Então ele Ele bate, cai na bate, areia. cai na areia. Isso. E ainda assim, né, é importante a gente sempre usar um óculos de proteção, Tem que ter. né? Porque tem que ter o protetor auditivo também, né? Isso de praxe. E é comum, assim, ou não comum, mas acontece de, às vezes, bate no para-bala e volta um fragmento de um projétil, né? Então, a pessoa tem que estar sempre de óculos ali. É um risco que isso pode acontecer, né? Tem que eliminar todos esses riscos. Tem. Ô, Joberson, aí, uma coisa, a confederação e as federações estão lutando para... Eles têm força, vamos mudar até a pergunta, eles têm força para lutar aí com o governo, para mudar esses parâmetros ou facilitar a vida dos atletas? Olha, Quanto a essa, levar para cá, levar para lá, poder fazer as coisas, entendeu? entendi. Ele, assim, em termos de força mesmo ali, é pouco, né? O que a gente tem é uma coisa que eu acho até ruim para o setor, né? A gente tem a parte do tiro esportivo, né? Tem um deputado lá em Brasília, inclusive ele até apareceu nesse vídeo ali, na série, que ele estava fazendo a prova de fuzil, 300 metros. Ele nem foi eleito de acordo com a causa armamentista, de arma, nada. Ele é médico, mas ele é um praticante de tiro. E ele faz um trabalho de bastidores muito bom lá em Brasília, em termos para tentar viabilizar a parte do tiro esportivo. Facilitar. Exatamente. Por outro lado, a gente tem deputados ali que são aquela história da bravata que vai bater, fala, tal, sabe? Faz muito auê, não, porque tem que dar arma para todo mundo, não, porque não sei o quê, sabe? Então fica aquela... E que a turma que está hoje no governo ali não gosta, né? Então, política é um negócio sempre complicado, né? Aí a gente tem que desenvolver a parte do esporte, tudo bonitinho, né? Só que tem que ser de um modo, assim, habilidoso, a ponto de você conseguir convencer quem pensa o contrário, né? De que você fala, pô, realmente isso aqui não tem problema nenhum, ó, não tem cabimento nenhum eu fazer uma guia para cada clube, para cada arma, né? Para a pessoa se dar conta, né? Muitas vezes as pessoas que são contra, na verdade, essa parte de arma, né? Nem sabe como funciona. Não tem ideia. Não tem ideia. Compra aquela cartilha lá de contra a arma, contra isso, contra aquilo, contra não sei o quê, né? E sai por aí falando, né? Então a gente tem que ter, assim, uma habilidade muito grande, né? Política para conseguir... Falta de instrução, falta de orientação acaba dificultando uma coisa que pode ser muito simples. Muito simples, é verdade. Verdade mesmo, né? A gente vê, por exemplo, teve um caso aí de uma deputada, falou, não, a caça é medieval. Você fala assim, meu, você tá achando que caça é medieval, tudo, né? Não, tá bom, você vê o que os javali estão fazendo aí destruindo plantação, acabando com nascente, tudo esse tipo de coisa. Tem umas coisas que é inconcebível, esse negócio, tipo a caça. Uhum. Não é porque não quer caçar, que precisa, porque estão acabando com as Isso. plantações, estão acabando Exato. com as terras, eles destroem tudo, onde entra, destrói tudo. É isso aí. Então tá bom, vamos acabar. Aí puseram uma coisa que não é nativa, não é daqui, trouxeram esse javali, investou, o que acontece? Ele não tem predador natural. É verdade. Não existe quem preda ele. Não tem. Então, lá atrás trouxeram a desgraça da tilápia. Você sabe dessa A mesma história da tilápia. É a mesma história. mesma conversa. Hoje, a tilápia gera mais de 2 milhões de empregos no Brasil. E o governo quer acabar com a desgraça da tilápia, com a piscicultura da tilápia aqui no Brasil, porque não é ninguém mais bota a ordem e outra. É 2 milhões de emprego direto. É isso aí. Fora e fora as coisas que a tilápia está fazendo no Brasil. Por exemplo, queimadura hoje. Você sabe que a maior, essa queimadura de segundo, terceiro, as mais... Sabe como que você recupera hoje?
Com a pele da tilápia. A pele da tilápia. A pele da tilápia. Você Olha, tira a olha, tilápia, olha. nas queimaduras você põe, ela recompõe o tecido humano. Poxa vida, que coisa. E o governo botando uns empecilhos, né? Umas coisas que... É. E aí, falta de informação. de isso que eu informação. quero dizer, falta de informação. É. Trouxeram. Quer outra história também? Essa é bacana. Em 1968, fizeram o complexo das 3 usinas ali na divisa de Mato Grosso do Sul, que é Jupiá. Jupiá. Usina de Jupiá, 3 Irmãos e Ilha Solteira. Ilha Solteira. Pois é, fizeram o complexo. Em 1968 fecharam as 3 usinas, subiu o nível, né? Inundou muita coisa lá, beleza. E como era água corrente, que era o Rio Tietê, o Rio Paraná, Sucuriú, outros menores, que fizeram, então, era água corrente, né? Então, quando represou, o que aconteceu? Soltaram a desgraça da piranha lá. A piranha começou a comer todos os bichos. Primeiro que já mudou de água corrente para represa. Para represa. Acabou com os bichos. Não, começou. Aí veio um estudioso, que deve ser bem estudioso mesmo, introduziu o tucunaré. Porque o tucunaré se dá bem tanto na corredeira quanto na represa. Na represa. E é um peixe brabo. Só que estudou tanto, sabe o que veio? O tucunaré tem hábito diurno e a piranha hábito noturno. Não se cruzava, aumentou as duas. É verdade. Aumentou as duas, povoou das 2 lados, e os outros que se ferraram, porque começaram a comer os levinos de tudo quanto é peixe, começou a criar um problema muito grande. Tiveram que fazer um híbrido, que é da porquinho da água salgada, com a tilápia do Nilo. Olha. Fizeram um híbrido, que é o porquinho da água doce, que ele tem hábito diurno e noturno, aí conseguiram, através disso aí, fazer o controle dessas coisas. Puxa, eu não sabia aí, disso. Mas a história não acaba aí. Aí veio um retardado de um tal de estudioso da Inglaterra, que eu vou lá ver a usina, que eu vou ver esse negócio. E trouxe o equipamento dele, Gilbert. E nesse equipamento, um barquinho. Pôs o barquinho na água, andou para cá, andou para lá, andou para cá, tirou, fez o estudo. Ele trouxe uma desgraça no barquinho dele, que é o mexilhão dourado. Contaminou aquela represa toda, que eles tinham que fazer a limpeza das turbinas de 8 a 12 meses. De 8 a 12 meses faz limpeza. Eles estão querendo fazer cada 2 meses. Porque o mexilhão infestou tanto aquilo lá, que o mexilhão dá problema. E por causa de um mexilhão que o cara trouxe da Inglaterra, trouxe para cá e fez esse negócio. As coisas, nosso governo. É impressionante, cara. Puxa vida. Fala, Marcos, você está gostando das minhas histórias? Você está gostando, Ed? É cultura, hein? Marquinhos também é cultura, hein, João? 1 minuto. Eles já querem acabar com a nossa conversa. Não falamos nem metade. Puxa vida, viu? Quais são os principais, agora para a gente acabar, quais são os principais desafios que enfrentam os nossos atletas de hoje? Olha, Marco, eu acho que os ouvintes ali, né? Eu acho que o principal desafio sem dúvida, assim, essa burocracia, né? Nessa área do tiro esportivo, a burocracia e a associação errônea, né? De que arma de fogo é do mal, só tá na mão de bandido, esse tipo de coisa, né? Esse tipo de pensamento, né? E que gera essa burocracia, na verdade, por parte dos nossos legisladores ali, acho que é o principal empecilho, né? A gente pega outros países, você pega a Suíça, por exemplo, né? O pessoal fala muito dos Estados Unidos, tal, esquece os Estados Unidos, né? Vamos pegar, por exemplo, a Suíça. A Suíça é um país que é absurdamente armado, todo cidadão suíço, ele serve o exército, masculino é obrigatório servir, e feminino, a mulher tem a opção de servir o exército ou não, e 80% delas são voluntárias, ou seja, tem alguma coisa que você falou, pô, aquele pessoal, né, faz diferente. Aí o que acontece? O cidadão leva a arma para casa. Então o fuzil que ele serviu
quando ele serviu o exército, ele leva para casa porque ele está pronto para defender o país dele lá, tudo. É dele. É dele. E a Suíça é uma das mais famosas, os mais Segurança. famosos países. Sim, segurança, Super sombra de seguro. dúvida, demais. E a parte do tiro esportivo lá, ele tem lá o festival Schützenfest, alguma coisa assim, não lembro o nome em alemão, que é a festa nacional do tiro, né? Então, eles celebram, o governo dá a munição para as pessoas participarem, né, anualmente dos eventos de tiro esportivo, né? Então, assim, aí você vai falar assim, não, Suíça, né, tá, em termos de desenvolvimento, primeiríssimo mundo, né? Então, assim, a gente, primeiro, acho que tem que acabar com essa ideia de que arma é coisa ruim, que é coisa de bandido, né? Pelo contrário, a arma é uma ferramenta como qualquer No outra. Brasil é coisa de bandido, né? Porque os o bandido mocinhos não podem ter. Não pode ter, exatamente. Quem cumpre a lei, tudo ali, né? O pai de família e tal. É. Então, tem que ter uma dificuldade muito Hoje grande. no Brasil, o poste mija no cachorro. É o próprio. Porque. Não, é verdade. Mas é isso aí mesmo. Porque a polícia está lá para dar segurança para nós. Hoje os bandidos não respeitam mais eles. Não. Primeiro que a diferença de armamento é uma coisa astronômica do que o polícia tem, do que os traficantes, os bandidos têm, né? É isso aí. É uma coisa. E outra, aí o governo ainda começa a limitar a ação do policial, o que pode e o que não pode, o que pode e o que não pode. Aí eles mandam uma câmera no peito do polícia aqui, e se ele der o tiro, ele perde o impé, ele vai ficar 6 meses afastado. É isso aí. Ele fica 6 meses afastado, tem que falar com um psicólogo, não recebe, ou recebe uma mixaria. E como faz? Não é isso? É difícil, é complicado. É. Nossa, o pessoal da segurança aí sofre demais. Sofre. Sem dúvida. E mulher? No tiro esportivo? Olha, tem bastante. Tem modalidades ali que elas competem numa modalidade separada, né? Tem a modalidade somente de damas ali. Mas tem mulheres ali, tem uma conhecida minha, uma colega nossa, né? Eu sempre encontro ela, inclusive, nos campeonatos ali. Até o meu pai teve um problema de saúde esse ano aqui, e o pai dela teve e ficou internado no mesmo hospital em Ribeirão. Eu acabei encontrando ela e o marido dela lá na mesma ocasião, né? E ela é excelente atiradora e ela compete junto com os homens, sabe? E ela dá trabalho, inclusive, porque ela é muito boa, é espetacular, sabe? Ela é fantástica em termos de... Então, assim, é um esporte muito inclusivo, né? Embora muitas mulheres não gostam, né? Ou tem um pouco de medo, né? Mas quando pega o jeito da coisa e a delicadeza natural da mulher ajuda muito isso. Nós temos uma colega, tem uma amiga, ela começou esse ano, né, a praticar. Ela ganhou do pai dela de herança uma pistola Colt Woodsman, lá, uma excelente pistola, calibre 22 LR, né? E ela começou a participar de provas esse ano, né? Nossa, ela já pegou, acho que segundo lugar aqui numa das competições ali, sabe? Começou, sabe? E ela tá adorando, né? A parte ali foi bem interessante. Então, assim, é um esporte inclusivo, né? Não somente para homem e mulher, mas também para idade, né? O pessoal vai chegando mais velho, tem a categoria do sênior. Eu tenho um colega lá, né? Um amigo, na verdade, um grande amigo nosso, a gente viaja sempre junto aí, tudo, né? O Walter. E ele fala assim, eu tô na categoria de fralda geriátrica aqui, eu tô usando, sabe? Que já vai sênior, né? Então você faz essa piadinha, né? Então você tem, né? O pessoal que compete naquela categoria dos mais velhos, né? Tem o pessoal que vai até 60 anos, se não me engano, né? Tem o do juvenil e tem o pessoal do paratleta também, né? Então você consegue ter aí pessoas participando, né? Com das mais diferentes dificuldades ali em relação a corpo, né? E ele consegue participar ali com assim, uma qualidade muito alta, né? Isso é bem bacana, Isso né? é legal mesmo. Ô, Marcelo, ô Ed, vou te contar uma outra história. Nós contamos a história da represa, essa é para você também. Aí, essa represa é feita lá na foz do Rio Tietê. Passa aqui, nasce lá o Rio Tietê nasce aqui em Salesópolis, vem, passa, quase cruza o estado inteiro, né? E vai desaguar lá na divisa com Mato Grosso, lá em Itapura. Ele termina, né, ele deságua no Rio Paraná, lá em Itapura. Então, o que aconteceu? Essa cidade de Itapura, quando teve, por ocasião, a Guerra do Paraguai, vai vendo, teve a Guerra do Paraguai, o pessoal falou, precisamos tomar, porque o pessoal vai subir pelo Rio Paraná aqui, que tinha outro nome na época, que vem do Paraguai, sobe para o Rio Paraná, pega o Tietê, cai na capital, vai ferrar todo mundo aqui. Fizeram uma
nós estamos falando de arma, né? Fizeram uma base militar. Então, lá não tinha nada, era uma base, fizeram uma base militar. Existe até hoje o Palácio de Dom Pedro, diz que ele foi lá, o Dom Pedro foi lá, né? Para tomar conta, para ajudar, foi nada. Eu duvido que ele foi lá, mas tem o palácio dele e tudo lá. E fizeram a base militar para defender o Brasil. Beleza, está defendido o Brasil aqui. Mas é rio, precisa mandar um barco para lá, um barco de guerra. Aí tem um barco parado aqui, Porto de Santos. Comandante Tamandaré, um canhão a vapor, bacana. Mas o mar não encosta lá, não chega lá, não dá. Como vai fazer? Vamos desmontar o comandante Tamandaré e nós leva de carroça, de burro, vamos levar. Minha nossa senhora. E fizeram. Desmontaram o comandante Tucunaré não, Tamandaré e da lá do porto até lá são 900 quilômetros. Mas levaram, desmontaram e foram levando. Chegou lá as coisas, puf. Aí quando acabou de montar o barco, tinha acabado a guerra, né? É fato, tinha acabado a guerra, mas aí montaram, o negócio está lá, montaram. O que nós vamos fazer com esse negócio? Que é base militar? E com esse negócio da guerra, fez alguns focos de civilização aqui, nós vamos pegar o comandante Tamandaré e levar comida para os ribeirinhos. Beleza? Beleza, tá feito. Primeira carga, carregar o comandante Tamandaré e área. Primeira viagem, bateu no negócio, afundou. Poxa vida. Levaram para Marte. Lá era, você sabe que ali era... Aquela região é rica, porque... Lembra Sete Quedas? Sim. É lá onde termina, que depois, quando encheu em 69, acabou. O pessoal foi uma briga, que eles não queriam, que era uma beleza natural. Bom, mas hoje se tornou o maior ponto de mergulho que nós temos no Brasil. O navio Itapura. Tamandaré, Não só o navio. Só O navio ele está a 16 metros, mas está lá inteiro, com as caldeiras, com o canhão. Aí, quando em 68, quando encheu, você tem cidade, você tem tudo embaixo d'água. A primeira usina hidrelétrica do Brasil, que é de Eloy Chaves, que era também ali na foz do rio Tietê, ela está embaixo d'água. Então, o turismo ali é uma coisa que só lá tem. Que legal. Porque você consegue fazer mergulho autônomo dentro de edificações. Você anda nas ruas, tem cemitério, tem as casas. Então, é cidade de Itapura. Quando inundou por conta das barragens ali. 69, legal. Demorou acho que uns Não, 2, poxa, 3 olha, anos né? para acabar de chegar no nível, né? É. Tem umas pontes maravilhosas lá, ponte de 1700 e alguma coisa, 1800, 1790. Aquelas pontes em arco, sabe? Sim. Tudo embaixo d'água. O primeiro arco dela em cima, ela está 16 metros. E aonde era o rio antigo, está a 60 e poucos metros. É bem profundo. Puxa vida. É, coisa bacana. Que legal. Se você quer fazer um mergulho autônomo, vá para Itapura aqui lá e procura a Marina Urubupungá, que ela vai te proporcionar esses mergulhos tudo aí. Merchan, depois você liga para eles lá e cobra, viu? Galera, acabamos o nosso programa e infelizmente não deu nem metade das perguntas. Poxa Anderson, alegria muito grande ter você aqui, esclareceu bastante, vamos marcar outro dia, que agora nós vamos querer saber de fuzil, esses tiros, que nós vimos só algumas fotos aí. Não, perfeito. Agradeço a sua presença aqui, foi muito bacana e vamos vir mais vezes. Vamos sim, com certeza. Eu que agradeço, Marco, o pessoal todo aí, os ouvintes, né? Muito obrigado mesmo, é um prazer aqui. Conte sempre com a gente aqui. Ok? E vai armado. Tenha fé e vai armado. É isso aí. Galera, não se esqueçam de se inscrever no Instagram, no nosso podcast, DNA do Esporte SCS, e no Instagram também, no YouTube e no Instagram também, @podcast DNA do Esporte SCS. Faz o triplo C para nos ajudar, compartilhar, curtir e... Comentar. Agora eu errei tudo. Curtir, comentar e compartilhar. E ativar o sininho, para você estar sempre por dentro do que está acontecendo aqui no nosso podcast, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até 2026. Abraço e beijo no coração.